Pensa só, o celular guarda praticamente a nossa vida inteira, né? Fotos, conversas, senhas, acesso a banco. Mas e se essa fortaleza digital não for tão segura quanto a gente imagina? Todos os dias, ameaças que a gente nem vê tentam achar um jeito de entrar. Hoje, a gente vai desvendar o caminho que um software malicioso faz para invadir um aparelho e como, na maioria das vezes, a porta é aberta por dentro. A isca quase sempre parece uma coisa boba, inofensiva. Uma mensagem sobre uma encomenda que, vai saber, talvez a gente esteja mesmo esperando, uma promoção que parece boa demais para ser verdade, ou um alerta urgente do banco. É algo tão comum no nosso dia a dia que a reação é quase automática. A curiosidade ou a pressa empurra a gente para uma única ação, o clique. E é exatamente aí que a armadilha se fecha. E aqui está o pulo do gato, sabe? Um vírus não entra no celular à força. Ele não arromba a porta. Na verdade, na grande, mas grande maioria das vezes, ele é convidado a entrar. E quem entrega o convite, muitas vezes, sem nem perceber o perigo, é a própria pessoa dona do celular. Certo, então vamos entender melhor essa história. Nesta primeira parte, vamos ver como algumas ações super comuns podem transformar alguém na peça-chave que abre a porta para o perigo digital. Olha, o processo de infecção quase sempre segue esses 4 passos. Primeiro, a isca é jogada. Uma mensagem, um e-mail, um aplicativo que parece legal. Depois, vem o clique, aquele impulso de curiosidade. O terceiro passo, que é crucial, é a permissão. Sabe aquela telinha pedindo acesso a contatos, microfone, arquivos que muita gente só ignora e aceita? E, por fim, a invasão se completa. Uma série de pequenas ações que abrem caminho para um problemão. E é importante a gente entender um ponto. Quando falamos vírus, na verdade estamos falando de um universo bem maior, o de malware. Esse é o nome técnico para qualquer software malicioso. Pensa assim, malware é como se fosse o guarda-chuva, que cobre não só os vírus, mas também os programas espiões, os ladrões de dados e outros invasores digitais. Agora que a gente já entendeu o processo, vamos ver como ele começa. Se a isca é o primeiro passo, que cara ela tem? Vamos conhecer os disfarces mais comuns desse inimigo digital, que estão, acredite, cada vez mais convincentes. O malware é um verdadeiro mestre dos disfarces. Ele pode chegar como um aplicativo super útil que a gente baixa fora da loja oficial, um jogo modificado que promete alguma vantagem, ou aquela promoção que parece imperdível. Mas ele também pode se esconder onde a gente menos espera. Uma falsa atualização do sistema, um anexo de e-mail de alguém que a gente não conhece, ou até, e essa é genial, um falso alerta de segurança que usa o nosso próprio medo contra nós mesmos. E isso leva a gente para o ponto mais importante. O ataque mais eficiente não é o que explora uma falha no código do celular, é o que explora uma vulnerabilidade na nossa psicologia. A pressa, a vontade de levar vantagem, a curiosidade, o medo. É a chamada engenharia social, a arte de manipular as pessoas para que elas mesmas façam o que o invasor quer. Certo, a porta foi aberta e o invasor está lá dentro. E agora? O que esse software malicioso faz depois que se instala, muitas vezes quietinho, sem fazer barulho, no coração do nosso celular? Afinal de contas, qual é o estrago de verdade? O que realmente está em jogo quando um malware consegue entrar no nosso aparelho mais pessoal? As consequências podem ser bem pesadas. O invasor pode roubar senhas e dados pessoais, acessar contas de banco, espionar mensagens, fotos e até as ligações. Em outros casos, pode só inundar o aparelho com anúncios irritantes que dão dinheiro para o criminoso, ou, no pior cenário, tomar o controle total do dispositivo, sequestrando a vida digital da vítima. E o mais impressionante é pensar que tudo isso, todo esse estrago, geralmente começa com um único e pequeno descuido. Um clique apressado, uma permissão que não foi lida, uma pequena ação com consequências gigantescas. Para a gente fechar, vamos refletir um pouco sobre o tudo. Por que o celular se tornou um alvo tão desejado? A resposta, na verdade, vai muito além do aparelho em si. Porque o celular deixou de ser só um telefone. Ele se tornou o cofre da nossa vida digital. Nele estão nossas conversas, nossas memórias, nossos contatos, nosso acesso a dinheiro, nosso trabalho. Ele guarda as chaves de quem a gente é no mundo online. É exatamente isso. O celular é muito mais que um aparelhinho. Ele é a chave mestra para a identidade e a vida digital de alguém. E como qualquer chave que vale ouro, sempre vai ter quem queira roubá-la. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é essencial. Se o celular é a chave para a vida de uma pessoa, quem mais, além dela, pode ter uma cópia dessa chave?